Oi, gente, tudo bem? Ó, o sucesso é ser feliz e a chave da virada. Vou trazer mais um sentimento para vocês e é a vergonha. Está confirmando com outra mensagem que eu acabei de dar, que é sobre tempo, um mau conselho. E aqui esse livro do Robertinho Chique vai falar sobre usar a dor para algo bom. Nessa fase, as pessoas sabem aproveitar todos os acontecimentos que ocorrem no trabalho e no amor. Utilizam a dor para se aprimorar e adquirem uma visão global da vida, usufruindo a riqueza de estar vivas. Esse é o processo de aprendizado da felicidade ensinado por todos os mestres. Mas o importante não é o mestre, sim o discípulo. Aí eu fiquei assim, mas ué, o importante não é o mestre, é o discípulo? E aí me lembra assim, a gente foca em Deus, né? A gente não foca nas pessoas. Mas aí Deus me disse assim, quem é mais importante? É o médico ou é o paciente? Eu falei assim, é o paciente, claro, o paciente que está com dor, o paciente que está doente, o paciente que precisa, é ele que é importante, não o médico. E aí ele me disse, exatamente. Se eu vim para servir, quanto mais vocês. Vocês não são importantes como autoridades. São as pessoas que precisam, que têm necessidade, que elas é que são importantes, e não as autoridades. E uma pessoa só é importante porque serve, porque atende alguém que tem uma necessidade. Entendeu? E foi isso que Deus me disse, e isso tem a ver com a vergonha, porque talvez você passou vergonha por não ter sido atendido. Ou passou vergonha perante uma autoridade que não quis te atender, ou alguém que parecia muito além de você. E tem outra coisa que Deus me disse. Vergonha do quê? Porque tem pessoas que se envergonham de Jesus. Vergonha do quê? Ele me diz assim, ó, não tem vergonha de fazer o que é errado, mas tem vergonha de fazer o que é certo. Não tem vergonha, não mesmo, de fazer o que é errado, mas sim vergonha de fazer o que é certo. E aí tem o mau conselho de autoridades. Eu estou falando isso porque foi a última mensagem que Deus me deu. Mas é vergonha. E aí eu vou contar uma experiência, duas experiências que eu tive com médicos. Nas duas eu passei muito mal. A primeira eu quase comecei a sair do corpo. A segunda eu realmente saí. Isso é um alerta para que uma autoridade ou autoridades que se dizem, mas eu sou muito importante. Eu sou importante, não o discípulo. Eu sou importante demais. Então, se certa vez estava tudo bem, tranquilo, eu lembro que eu não lembro o que eu estava fazendo, exercício físico. Já era noite e meus pais chegaram e isso era a véspera do meu aniversário, lembro, 7 de março. E aí eu lembro que meu pai chegou em mim e falou assim, filha, eu já te dou feliz aniversário? Eu falei, não pai, dá amanhã. Eu não sei se já era perto da meia-noite, enfim, me arrependi daquilo. Eu deveria ter aceitado, que ele queria ter me dado um abraço. Foram uns poucos anos ali. Deixa eu ver. Poucos anos, eu acho que... Não, poucos anos não. Foi naquele ano que meu pai faleceu. Ele faleceria um mês e pouco depois disso, né?
Então eu me arrependi de não ter aceitado aquele abraço dele ali. Enfim, e aí eu lembro que eu fiz um suco de limão e pra quê? Começou uma dor em mim e só foi aumentando aquela dor. E até que ficou insuportável, tive que ir, fui pro BS, né, pro posto de saúde. Só que eu não aguentava sair do carro. Então eu fiquei deitada com muita e a dor cada vez mais forte, que eu acho que era a dor renal, uma cólica renal. E daí a minha mãe foi desesperada, que eu falei, mãe, ela entrou e ela voltou, eu falei, mãe, eu não aguento nem ficar sentada. Daí ela foi de novo, e aí ela voltou de novo, desesperada, ela falou assim, é médica. Enfim, ela me falou que a médica disse o seguinte, que quem era eu para ela vir até o carro, né, para ela me ver, e que ela, né, como autoridade, ela não poderia se mover, né, que quem era eu, né, e aí eu fiquei, eu tava com muita dor, mas mesmo assim eu fiquei pensando realmente quem era eu, né, mas eu só pensei assim, mesmo com dor, eu acho que eu pensei assim, eu sou aquela que precisa, né? Eu sou aquela que tá com dor e eu não sei como sair desse carro, eu não sei como, eu estou paralisada de dor, né? E se alguém não vier me buscar, então não sei o que vai acontecer aqui. E aí, passou um tempo, veio uma enfermeira, uma técnica de enfermagem com uma cadeira de rodas. Daí me colocaram, e aí eu entendi o seguinte, para mim isso também fica muito claro o recado seguinte, a médica como autoridade, ela não pode se mover até onde está o doente, porque isso seria uma vergonha para ela. Agora, a técnica de enfermagem, porque está em um nível inferior, comparado com o médico, aí ela pode. Porque é como se houvesse uma separação mental das pessoas. Entendeu? É como se houvesse um muro de separação entre as pessoas, mas isso não existe de fato. Entendeu? Essa separação é na cabeça das pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas têm vergonha de fazer o bem, mas não têm vergonha de fazer o mal. Entendeu? Aí é que tá. Então, a técnica de enfermagem, ela como técnica, ela, obviamente, é uma autoridade inferior, então ela pode se mover. Mas a outra, não. E aí, enfim, eu fui empurrada, né? A técnica foi me empurrando, só que com o tempo de espera, eu piorei muito, né? E aí eu já fui perdendo sentidos. Então, eu lembro que quando eu estava entrando assim no UBS, a minha vista começou a escurecer. E eu senti sendo sugada, sabe? Então, foi o início quase de uma EQM ou de um estado fora do corpo, né? Um estado de quase morte ou quase virou, né? Que eu acho que teve uma intervenção ali. Tenho certeza que teve uma intervenção de Deus ali. E aí eu falei, mãe, eu lembro que a minha mãe foi indo na frente e andando meio que de ré, assim, né? De frente para a cadeira de rodas que eu tava. E aí eu falei, mãe, eu tô sumindo. E aí ela ficou desesperada, ela falou, não, você tem que ficar acordada, você não pode dormir, você não pode desmaiar. E minha mãe sempre falava, não pode deixar a pessoa desmaiar. Então, se sempre que a pessoa passar mal, tem que passar um vinagre, não pode deixar a pessoa desmaiar, que é perigoso, né? E daí eu sei que
Quando eu estava chegando no quarto, a minha vista já estava quase toda escura. Aí escureceu de tudo assim, só que eu senti um soco no estômago, como se alguém tivesse, sabe, dado um soco no meu estômago mesmo, que foi muito estranho, porque pra mim aquilo foi uma intervenção de Deus. E aí meu corpo foi pra frente assim e eu vomitei. Daí no que eu vomitei, acenderam a luz de novo. Então, essa é uma das situações em que eu passei vergonha, sabe? Por estar diante de uma autoridade. Deixa eu ver. Na outra vez que eu passei vergonha, que eu vou contar para vocês, aí vocês podem lembrar, né? É bom que vocês se lembrem as suas memórias também, mas para isso eu vou contando a minha. Que foi no pós-parto da minha filha, né? Eu comecei a reparar que eu não estava bem quando a técnica de enfermagem no quarto começou a dizer para mim, daqui a pouco eu vou te dar o banho, daqui a pouco, né? E aí eu falei para ela, não, mas eu não tenho condições nem de ficar sentada. Ela falou, não, mas como que não? Eu tenho que entregar o meu turno, né? Eu tenho que te dar o banho. E aí eu não sei se foi ela que falou para eu pegar nas minhas pernas, ela veio ver, né? E aí eu reparei que eu não estava sentindo minhas pernas direito. Eu já estava tendo hemorragia, provavelmente já estava inchada, alguma coisa, e realmente não estava normal, né? E eu falei para ela, eu não estou sentindo direito minhas pernas, estou estranha, eu não tenho condições de ficar sentada. Eu estou me sentindo muito fraca. E aí eu falei para ela, né, que eu estava estranha, que fosse bom ela chamar o médico. E ela falou assim, para que a gente vai incomodar os médicos? Não. Ela quis dizer assim, eles são muito ocupados, eles são autoridades, eles não podem ser incomodados por qualquer coisa. Que foi mais ou menos a mesma coisa que eu vi da outra vez quando eu estava passando mal no carro. Quem você pensa que é para que eles venham até você? Né? Porque eles são muito ocupados, eles não podem, né? Eles são autoridades. Então é isso, né? E aí, a gente tem que ter foco em Jesus, né? E de todo nós está errada a frase do Chiniachik, que é: o discípulo é mais importante que o mestre, no sentido de que Jesus veio para servir, que dirá nós, né? E aí ele disse, olha, que tudo que ele fez nós poderíamos fazer também, pela fé. E que se ele lavou os pés dos discípulos, nós também devemos fazer isso. Entendeu? Eu me envergonho desse tipo de profissionais. Completamente. Entendeu? Eu tenho um livro que eu escrevi um pouco sobre os médicos, que é a Mônica, né? Ali tem um personagem que é o Daniel, e que é um rapaz muito, muito bom. E ele, em algum momento, eu acho que tudo que ele conquista acaba subindo para a cabeça dele, né? E ele começa a se tornar uma pessoa muito cruel. E às vezes ele está diante de pessoas que precisam, né? E ele é extremamente intransigente. Eu lembro que é uma das cenas que eu escrevi, né? Que a Mônica conheceu os dois lados dele. O lado dele, né? Do rapaz que fazia
serviço voluntário no Hospital do Câncer e tal. E depois do rapaz de sucesso que ele se tornou, um homem de sucesso que ele se tornou extremamente arrogante, cruel, intransigente. E tem uma das cenas que eu escrevi que ela tem uma grande decepção com ele. Uma grande decepção. Por causa da autoridade, tipo de autoridade que ele se tornou. É isso. Então, assim, pense o que te causou vergonha, né? Ou do que você deveria ter vergonha e não tem, né? É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.